Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Galego, eu sou aluna do 4º ano de graduação do Instituto de Química de São Carlos e aluna de iniciação científica do grupo QT-Nano. Meu trabalho é sobre a investigação das propriedades estruturais, energéticas e ópticas das perovskitas ABX3, utilizando a teoria do funcional da densidade. Eu estou sob a orientação do professor Juarez da Silva e meus colaboradores são o Jonathan Mussolini e o Siricante Malaide. Gostaria de agradecer à USP, ao IQISC, ao Grupo QT-Nano, ao Cine e à FAPESP por me permitirem realizar esse estudo. Bom, com a crescente demanda energética mundial, as fontes renováveis de energia são amplamente investigadas devido à poluição causada pela queima de combustíveis fósseis. Nesse cenário, as perovskitas têm sido muito estudadas para sua aplicação em células fotovoltaicas, devido ao alto e rápido aumento da conversão de energia de células solares à base de perovskita. Como podemos ver no gráfico do NRL, em menos de 10 anos, as células solares de perovskita atingiram uma eficiência de 25,2%. No entanto, as perovskitas ainda apresentam alguns empecilhos para seu uso nas células fotovoltaicas, como, por exemplo, a estabilidade térmica e a possível degradação das perovskitas híbridas, formadas por um cátion orgânico quando em contato com a água. Além disso, as estruturas que se mostraram mais eficientes para a conversão de energia solar em energia elétrica têm como constituinte o chumbo, substância conhecida pela sua alta toxicidade. Em vista desses fatores, torna-se claro que as pesquisas adicionais são necessárias para encontrar estruturas mais eficientes e ecologicamente corretas. Sobre a metodologia utilizada, para escrever materiais como as perovskitas através de mecânica quântica, é necessário resolver a equação de Schrödinger para encontrar a função de onda psi e a energia do sistema. Contudo, a equação de Schrödinger somente apresenta soluções exatas para sistemas simples, como por exemplo átomos hidrogenoides, por ser possível utilizar o método da separação de variáveis. Para sistemas de muitos corpos que apresentam muitos núcleos e muitos elétrons, devido à presença de vários termos de energia potencial, a separação matemática das variáveis não pode ser feita. Em vista disso, para encontrar as soluções para esses sistemas é necessária a utilização de aproximações, sendo uma delas a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Essa aproximação parte do princípio que o movimento dos elétrons é muito mais rápido do que o dos núcleos, devido à massa dos elétrons ser muito menor do que a dos núcleos, podendo-se então assumir que os elétrons se adaptam instantaneamente a cada movimento nuclear. Para resolver a parte eletrônica, pode-se usar o formalismo tradicional baseado na função de onda do sistema psi. Entretanto, utilizaremos a formulação alternativa da teoria do funcional da densidade, DFT, que calcula as propriedades do sistema baseado na densidade eletrônica do estado fundamental, que é chamado de ρ. Todos os nossos cálculos foram realizados com a teoria do funcional da densidade dentro da aproximação de Perdue, Burke e Eisenhoff, PBE, para o funcional de troca e correlação. As equações de Conchan foram resolvidas com o método PAW, que é o Project Augmented Wave, implementado no código Vienna Ab Initio Simulation Package, mais conhecido como VASP. Todos os parâmetros computacionais utilizados nos cálculos, eles foram previamente testados para a perovskita de cálcio, titânio e oxigênio, e eles estão mostrados aqui no slide. Antes de começar todos os cálculos, foi feita a otimização geométrica das estruturas a partir do cálculo de tensor de estresse. A otimização foi feita através da otimização geométrica dos íons nas estruturas das perovskitas. Neste trabalho, foram estudadas 27 perovskitas cúbicas e inorgânicas de fórmula ABX3, onde A é potássio, rubídio e césio, B é germânio, estanho e chumbo e X é cloro, bromo e iodo, visando compreender melhor o papel de cada átomo nas propriedades da perovskita. Podemos analisar o efeito de A, B e X sobre as propriedades comparando seus valores em que todos os átomos da estrutura são idênticos, exceto de um. Com relação aos parâmetros estruturais, percebemos que ao aumentar o período dos átomos na tabela periódica, o parâmetro de rede A0 tende a aumentar. Esse efeito ocorre devido ao aumento dos raios dos átomos nesse mesmo sentido, sendo a perovskita de potássio, germânio e cloro a estrutura com o menor parâmetro de rede e a perovskita de césio, chumbo e iodo com o maior. Além disso, X e B apresentam uma maior influência em A0 do que A. Isso pode ser explicado pelo fato que B e X estão localizados respectivamente nos vértices e entre os vértices da rede, sendo diretamente responsável pelo aumento de A0. A menor influência de A se deve ao fato que esses cátions estão localizados entre os octaedros. Portanto, as espécies A influenciam o tamanho da rede indiretamente ao aumentar o tamanho da ligação BX,
e, portanto, na sobreposição entre os orbitais atômicos desses mesmos átomos. Os demais parâmetros seguem a mesma tendência por se relacionarem com a zero. Como podemos observar na figura 4, os cátions B são coordenados com 6 átomos X, formando os octaedros BX, e 8 cátions A como segundos vizinhos. Já A tem 12 átomos X como primeiro vizinho e 8 cátions B como segundos vizinhos. Por fim, os ânions X têm 2 átomos B como primeiro vizinho e 12 átomos como segundos vizinhos, sendo 4 cátions A e 8 ânions X. Os valores obtidos para o número de coordenação efetiva foram respectivamente 8, 10 e 9 para as espécies ABX. Nota-se que os valores calculados apresentam divergência dos valores esperados, que são explicados pela diferença entre as distâncias do primeiro até o segundo vizinho. Portanto, a gente pode dizer que a metodologia que a gente utilizou para calcular a coordenação dos átomos não foi adequada. Os resultados obtidos para as constantes elásticas e o módulo volumétrico estão apresentados na figura 4. Os sistemas cúbicos têm 3 constantes elásticas devido à sua simetria, que é C11, C12 e C44. C11 se refere à compressão longitudinal, C12 se refere à expansão transversal e C44 se refere à constante de cisalhamento. Em relação a C11 e C12, observa-se que a maior variação ocorre quando o ânion X e o cátion B são variados, enquanto para C44 a maior variação ocorre variando diretamente com os cátions B e inversamente com os cátions A. Conforme observado em outros estudos, observa-se que C11 está relacionado com o tamanho dos 2 cátions presentes, uma vez que a diferença de tamanho torna a estrutura da perovskita mais rígida ou não. Sobre C12, a alteração mais sensível para X ocorre porque, ao expandir a estrutura transversalmente, afeta principalmente os locais dos ângulos. Finalmente, as relações de C44 devem-se ao fato de afetar principalmente os sítios A. Com relação ao módulo volumétrico, ele sofre grandes alterações de acordo com as modificações das espécies B e X, porque essa propriedade está relacionada diretamente às constantes C11 e C12, que são utilizadas para calcular o módulo volumétrico, como a gente pode ver nessa equação aqui no slide. As propriedades eletrônicas de um sistema dizem respeito ao comportamento e interação dos elétrons associados a ele. Neste trabalho, as propriedades eletrônicas investigadas foram o gap eletrônico, densidade de estados, estrutura de banda e cargas de Bader. Em relação ao band gap, pode-se observar que ele está diretamente relacionado com A0 e o íon com menor interferência no gap é A. Isso ocorre devido à banda de valência da estrutura ser composta por estados P do átomo X, enquanto a banda de condução é constituída principalmente pelos estados P dos átomos B, como a gente pode observar na densidade de estados. Além disso, observamos um aumento do gap com a eletronegatividade do ânion X. Outra característica em comum para as 27 perovskitas estudadas é a presença de uma banda em cerca de -8 eletronvolts, formada majoritariamente por estados S dos cátions divalentes para as estruturas KBX3 e RBBX3, e uma grande presença de estados P de A nas espécies CSBX3. Na figura 6, a gente pode observar o gap nos 4 pontos de mais alta simetria de uma estrutura cúbica no espaço recíproco, que é esse cubinho cinza que está apresentado na esquerda, que são M, gama, X e R. A análise da estrutura de bandas mostra que o gap ocorre no ponto R, que está no centro do espaço recíproco na zona de Brillouin, para os sistemas cúbicos. Isso acontece para todas as 27 perovskitas e é o que a gente espera, porque na literatura a gente tem vários resultados parecidos com esse. E como a gente pode ver, o gap ele acontece no mesmo ponto, então ele é direto. Para a análise da carga de Bader, conforme mostrado na figura 7, observamos que há uma diminuição nas cargas dos cátions quando X passa de iodo para cloro, devido à sua capacidade de atrair cargas negativas. Também podemos notar que o grau de contribuição iônica da ligação diminui de acordo com o raio dos átomos. A diminuição da carga dos cátions é proporcional ao aumento na carga do ânion, visto que temos uma estrutura neutra. E ao analisar as cargas de Bader juntamente com as densidades de estados, podemos observar que há uma transferência de cargas de B para X. Já no caso da energia de coesão, ela é calculada pela subtração da energia total da estrutura BX3 da energia total de cada átomo separado, conforme a gente pode observar na equação. Na figura 8,
a gente pode notar que a estabilidade da estrutura está relacionada com o parâmetro de rede, consequentemente com o tamanho dos átomos. A mesma análise que a gente fez para zero pode ser aplicada para a energia de coesão, e a estrutura mais estável é a de césio, chumbo e cloro. Bom, em conclusão, a gente descobriu que o parâmetro de rede, as constantes elásticas e a energia de coesão estão fortemente relacionadas com os raios dos átomos, principalmente para as espécies B e X. Em relação às propriedades eletrônicas, a gente observa que os átomos com maior contribuição no gap são X e B, porque eles compõem a banda de valência e de condução. Para as cargas de Bader, notamos que elas são afetadas principalmente pelas espécies X, devido à sua eletronegatividade, e que também há uma transferência de carga de B para X, que é o que é responsável por formar a estrutura. Com relação às nossas perspectivas, a gente espera aplicar a técnica de mineração de dados para encontrar correlações entre os átomos e a estrutura da perovskita, e esse trabalho vai ser feito em parceria com o colaborador Jonathan Mussolini. E por fim, a gente pretende escrever um artigo e é meu trabalho de conclusão de curso com todos os dados que a gente obteve nesse trabalho. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção.